Meus queridos, esse texto que eu acabei de ler, e tudo que vamos falar aqui assim, através do pastor Otávio, já foi introduzido como uma introdução sobre aquilo que vamos estar falando nessa noite. Então, nessa narrativa da morte de Jesus na cruz, ela tem assim algo muito interessante, que ela transforma assim assim como se fosse assim a primeira visão que podemos ter superficial de tudo que foi lido aqui nessa palavra, segundo Mateus 27. Pode nos dar esse entendimento a nós, a outras pessoas, que esse fato ocorrido aqui, da narrativa da morte de Jesus na cruz, transforma-se apenas em uma cenografia da crucificação, e fica assim de certa maneira perdida e parada como um efeito especial, porque nós podemos dizer, de certa maneira, diante de tudo que está acontecendo aqui, de tanto desses fatos, de tanto está ali acontecendo naquele momento, podemos olhar, podemos ter esse entendimento, e outras pessoas têm talvez algo a pensar dessa maneira: poxa, que bom, que legal, olha quantos efeitos especiais que tem nesse cenário aqui, quantas coisas maravilhosas e dignos realmente da crucificação. E a crucificação de Jesus terminou com essa repugnância assim grandiosa, que nos mostra assim essa oportunidade de pegar todos esses elementos, de fazermos um grande teatro ou um grande cenário para fazer uma grande filmagem e reproduzir tudo isso como uma cena tremenda assim, para produzir assim essa emoção que podemos ver pelas imagens, pelos efeitos especiais, e deixar a gente comovido, deixar a gente sentindo assim admirável por tantas coisas que aconteceu aqui. Mas tudo isso que foi lido aqui, que já temos essa compreensão dessa leitura, já temos esse nosso entendimento que aconteceu neste momento que estava ali acontecendo a crucificação de Jesus. Isso não é somente para pegarmos essas coisas que aconteceu ali como tremendas, como o terremoto, como as rochas se fenderam, como todo aquele cenário ali que podemos usar como um grande cenário para uma grande filmagem. Não, meus queridos, não tem nada a ver com isso, essa cena. A palavra de Deus nos chama para olharmos para esse momento com esse olhar, que cada coisa que ali aconteceu carrega algo com significado para mim e para todos nós. Que realmente que Jesus realizou dentro desta palavra, dentro desse fato, dentro dessa história, dentro desse acontecimento. Porque o que esse ato aqui, meus queridos, ela está totalmente carregada de algo tremendo, que vai muito além dessa questão natural humana, mas que também está misturada com eventos da natureza e sobrenatural. E que esses efeitos especiais possamos ter um entendimento mais claro, possamos buscar entender o que realmente Ele quer dizer para mim e para você, o que Ele pode produzir na sua mente, pode produzir no seu coração, que pode te fazer que você venha levantar daqui desse local, sair com um entendimento realmente novo. O que realmente temos aqui? O que esses efeitos especiais que a cruz gerou possa trazer sobre nós, que traga assim algo que possa realmente ser tremendo sobre nossas vidas, porque a cena que acontece aqui realmente é, de certo modo, muito impactante, porque mostra algo dizendo assim que a terra tremeu, que as rochas fendeu-se, e que um véu, uma cortina grande, bem grossa, se rasgou. Então, quais são os verdadeiros efeitos especiais que a cruz possa estar nos mostrando nessa noite?
para que isso não somente seja um cenário de um filme ou de um teatro que podemos fazer. Eu pergunto novamente, quais os efeitos que a cruz de Cristo gerou em mim, gerou em você, e pode suscitar nessa noite, a cada um de vocês? Em primeiro lugar, o texto fala que havia uma cortina, um véu tão grosso, tão forte, que se você usasse essa cortina para jogar em algum lugar, não andar para cima, e você usar ela como uma corda para subir, certamente várias pessoas poderiam subir por ela e não ia se rasgar. Mas o texto fala que neste momento, a primeira coisa que pode gerar em nós, com uma grande importância, além desse ato de um fenômeno natural da natureza, é que o véu se rasgou. E diante desse ato que fala que o véu se rasgou, me mostra entender como que era antes do véu se rasgar. O que havia antes de tudo isto? Que me aponta para um lugar, para uma direção muito importante. Mostra que antes disso, existia ali no templo, lá em Jerusalém, naquele local, o templo ali, existia lá dentro um lugar santo dos santos. E naquele lugar, no santo dos santos, ninguém podia entrar. Somente uma pessoa, uma vez por ano, podia entrar naquele local. O sumo sacerdote entrava lá dentro. Interessante que existe algo na história que algumas vezes o sacerdote entrava naquele local com uma corda amarrada nele, para se acontecesse alguma coisa nele, se demorasse lá, as pessoas não podiam entrar dentro para ver o que estava acontecendo. Se porventura esse sacerdote acontecesse, tivesse algo que viesse falecer naquele ambiente, não podia entrar. Tinha que achar lá alguém com a prática de jogar um laço e laçar ele e puxar para fora. Então, antes do texto falar que o véu se rasgou, a cena era esta: existia um local onde eu e você não podia entrar, somente um sacerdote ou subsacerdote uma vez por ano. E nós do lado de cá, lugar santo, e do outro lado o santo dos santos, onde havia a arca, que representava literalmente a presença de Deus. Eu não podia entrar lá dentro, por mais que eu quisesse. Era proibido. Se eu entrasse, podia acontecer uma morte fulminante lá, talvez. Então o texto fala que diante desse momento ali, que existia o véu ainda, e quando a palavra de Deus fala que de repente, ali por volta das 3 horas da tarde, uma sexta-feira, aconteceu algo tremendo. Aquele véu se rasgou. O véu se rasgou, e o texto fala que foi rasgado do alto a baixo. Em outras palavras, do céu para a terra. Isso traz um significado muito grande, além de entender que aquele momento o véu se rasgou, mostrando como era antes, mas mostra como isso aconteceu. O véu não se rasga de qualquer maneira, o véu se rasga do alto a baixo, do céu para a terra. E isso tem um significado muito grande, que toda separação que entre nós, existe entre os homens e Deus, só pode ser resolvida de Deus para os homens. A religião tentou de todas as maneiras fazer que a humanidade vivesse unidas, em comunhão, mas nós falhamos. Então Deus, Ele intervém dessa maneira, Ele rasga o véu, esse pano que significava uma separação, Ele rasga lá do céu para a terra, mostrando que essa questão da separação do homem, de nós estarmos unidos, que tudo que impede de estarmos unidos em comunhão, e principalmente não só em comunhão entre nós, mas em comunhão com Deus, só tinha um jeito de ser resolvido: pelo próprio Deus. Porque não havia capacidade no ser humano para fazer isso. Por mais que ele tentasse, por mais que ele tinha boas intenções, mas não temos essa capacidade. Então Deus, para resolver isso, Ele rasga esse véu. Isso acontece do alto para baixo, do céu para a terra, mostrando que essa questão só pode ser solucionada realmente do céu para a terra.
só podia ser manifestada do absoluto para o relativo, do eterno para o temporal. Só pode ser manifestado com uma iniciativa realmente divina em direção dos homens. E isto faz a grande diferença nesse momento que nós estamos lendo esse fato. Então, quando o véu se rasgou, não é só para olharmos assim como uma coisa que aconteceu, ali se rasgou, pronto, acabou, não. Ali tem uma mensagem profunda, e a primeira é esta: que Deus acabou com a separação, que Deus abriu as portas para podermos entrarmos no Santo dos Santos, e ali podemos ter comunhão não somente com Ele, mas com toda a congregação. E Cristo, na sua cruz, estabelece um outro paradigma diante disso que aconteceu, diante desse véu que foi rasgado. O paradigma que na cruz que Cristo estabelece, que Ele quebra, que gera um outro, é que nenhum homem, como o pastor Otávio falou aqui no início do culto, que nenhum homem é mais mediador entre eu e Deus, que muitas vezes foi estabelecido pela religião, que muitas vezes a religião quer estabelecer isso entre nós, que sempre vamos precisar de alguém superior, que achamos que somos mais inteligente que eu, achamos que é mais inteligente que você, é mais sábio que você, é mais santo que você, e muitas vezes por causa desse entendimento, por causa da religião que muitos nos conduz a esse entendimento de que tem que ter alguém que possa mediar-me entre eu e Deus, mas ali Deus para tudo, Deus rasga, e com isso Ele quebra esse paradigma e se inicia esse momento novo entre mim e você. Deus estabelece de uma vez por toda: olha, não existe mais mediador, não existe mais pessoa mais santa que o outro aqui. Agora vocês e eu estão livres. A única mediação que vai ter entre nós, entre vocês e nós aqui, é a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo. E como é difícil, amados, muitas vezes nós vivemos dentro dessa dimensão. Como nós estamos viciados muitas vezes na religião, nos dogmas. Quantas vezes nós queremos colocar uma coisinha a mais? Quantas vezes nós queremos procurar alguém mais santo do que o próprio ter Jesus Cristo, para podermos ter essa pessoa como um mediador? Mas nessa noite, a palavra de Deus está dizendo assim: olha, o véu se rasgou. Hoje não tem mais ninguém que precisa ser mediado entre eu e Deus. O véu foi rasgado por Deus e não pelos homens. O véu foi rasgado de maneira tão profunda, de tão maneira amorosa, de uma maneira de graça, que foi rasgado sem doutrina nenhuma, porque foi rasgado por Deus. E como diz o escritor de Hebreus, como o pastor Otávio mencionou, nós podemos caminhar por dentro do livro de Hebreus e ver tantas coisas relacionadas a essa questão. E ali o escritor de Hebreus diz e nos convida de certa maneira assim, dizendo assim: ó, hoje tenhamos firme esperança e entramos com ousadia no Santo dos Santos. Olha que convite maravilhoso. O autor de Hebreus ali assim, o Espírito Santo está falando através do autor de Hebreus, dizendo assim: olha, tenha hoje essa grande esperança, essa grande ousadia de entrar no Santo dos Santos. E esse entendimento que Deus nos coloca, que a palavra de Deus nos coloca, que você pode entrar ali no templo, no Santo dos Santos, acaba também com toda a estrutura terrena, toda templo terreno. Porque nesse momento, quando o véu se rasgou, você pode entrar no Santo dos Santos. Não está dizendo literalmente que nós devemos que ir lá em Israel, no templo lá de Salomão, e ali você ter o acesso, dizer assim: olha, dá licença que agora eu tenho acesso para entrar no Santo. Não, meus queridos, esse templo hoje não é esse templo mais humano, mas é o santuário celestial,
que não é uma construção de uma nave mãe, mas é um santuário celestial que está aqui, está no seu coração. Este é o santuário de Deus. Aí no seu santuário, no seu coração está o Santo dos Santos, e neste coração você pode ter a presença de Deus, e neste local ali que está representado o Santo dos Santos, você tem comunhão e tem todo acesso para entrar na presença de Deus. E aqui, amados, mostra que nesse santuário que está aqui dentro, que está dentro de você, mostra que o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está em nós, o reino de Deus está inserido na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí que está esse santuário celestial, onde você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. E você, esse santuário ambulante, então onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no Uber, seja onde você estiver, ali você é esse santuário vivo, esse santuário que está a presença de Deus, e você como santuário de Deus, você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Não é lá na região de Samaria, não, e nem lá em Jerusalém, é aonde você estiver, você é o santuário de Deus, e você como santuário de Deus, está a presença de Deus, e você tendo a presença de Deus, você pode e deve adorar a Deus em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Não tem regrinha, não tem 3 passos, 5 passos. Você, como santuário, você adora o Senhor. Você pode abrir o chuveiro da sua casa e cantar bem alto e adorar o Senhor lá assim, em espírito e em verdade. E qual é o homem que vai entrar? Qual o ser humano que pode entrar aqui dentro, no seu coração, na sua intimidade com Deus? Ninguém, só o Espírito Santo e você. Então por isso que não tem mediador, não tem como ninguém entrar aqui. É a presença de Deus já viva no você, no seu coração, na sua mente, em todo o ser. Você ali, você tem essa liberdade toda de estar na presença de Deus, está em você, está em ti. Então qual o homem que vai entrar em mim para fazer mediação de Deus comigo, se o santuário de Deus está em mim, está em você? Como diz ainda o autor de Hebreus, temos forte ousadia para entrarmos sem medo. Por quê, meus queridos? Porque diferente daquela cordinha que o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para acontecer alguma coisa, pudesse puxar para ele, Deus ali, Ele muda essa cordinha que puxava as pessoas e transforma essa corda numa âncora. Então, como diz Hebreus, tenhamos forte e ousadia para entrarmos sem medo. Por quê? Porque a âncora da nossa esperança já foi jogada por Jesus Cristo para além do véu. Então não existe uma cordinha que vai me puxar, mas ao contrário, vai ser uma âncora que vai me fazer ficar lá dentro, de modo que aquela corda que amarrava o sumo sacerdote para puxar, Deus faz algo diferente. Jesus transforma esse laço ali assim numa âncora. Todo mundo sabe que é uma âncora, né? Um exemplo muito claro é um navio que tem uma âncora assim, quando em alto mar está ventando muito, está uma tempestade, ou ele precisa parar por algum tempo ali no alto mar, lança uma âncora para segurar aquele navio. Então nós temos, meus queridos, você tem a presença do Espírito Santo como uma âncora te segurando ali, porque o Espírito Santo está te colocando, nos coloca nesse local e nos diz assim: olha, é aqui que você fica, não precisa sair daqui, aqui é a sua presença aqui. Não é para ninguém puxarmos lá de dentro para fora, mas essa âncora é para segurar todo mundo preso nessa graça de Deus, da sua salvação. A âncora, essa âncora é a nossa âncora da segurança que Jesus jogou para dentro do santuário, de modo que ninguém nos pode tirar de lá. Ninguém. Você sai só se você quiser sair. Você pode sair. E a graça é tão tremenda
que Deus não impede se você sentir vontade de sair, não vai segurar você de maneira obrigatória. Mas a graça de Deus, que é esse cântico que nós falamos assim, que o amor de Deus, a bondade de Deus, sempre vai estar conosco, sempre nos seguindo, é que nos sustenta ali, que ninguém pode nos arrancar, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, que todos nós estamos em suas mãos, e ninguém pode tirar-nos das mãos dele. Temos, pois, esta viva e nova santa esperança, meus queridos, que hoje já estamos ancorados, aonde? Sabe aonde? Ancorados na eternidade. Devido a isto, é Ele que intercede por nós, por você. E diante disto, ancorado ali naquele local, pela graça de Deus, acaba com, sabe com o que também? Com toda maldição. Nenhuma maldição vai te alcançar, nada vai chegar até você, porque ali você está ancorado na presença de Deus, ancorado na presença dEle, e essa presença dEle vai te proteger de qualquer maldição que tentar lançar sobre você, ou qualquer maldição que venha soar no seu ouvido, colocando alguma culpa, algum medo. Nada pode acontecer sobre você, porque estamos ancorados na presença de Deus, e nada nesse mundo pode nos arrebatar dali. Segundo, meus queridos, primeiro, o véu se rasgou. Segundo, o texto diz que a terra tremeu. Imagina essa cena. Já vimos alguns filmes, já vimos alguns momentos simultâneos assim, de fatos acontecendo, de terremotos, tudo tremendo, pessoas apavoradas, tentando buscar algum lugar para se proteger. Quantas cidades já são destruídas devido a um terremoto? E diz aqui que a terra tremeu. Uma cena tremenda, né? Você vendo ali a terra tremendo. A pessoa, você naquele momento lá das 3 horas da tarde, a terra tudo tremer. Você vê esse fato. Mas aqui diz que a terra tremeu, mostrando que vai muito além dessa cena de um filme ou de um teatro, mostrando que a terra está tremendo. Vai mostrarmos que a cruz de Cristo gera toda a relativização do chão que a gente chama de sólido. Tudo que nós achamos que é sólido, que é firme, que achamos que nós podemos nos abrigar, toda rocha que achamos que pode nos segurar, a cruz de Cristo ali acaba com isso. A terra treme, mostrando que agora que eu e você podemos saber que a causa da cruz, que por causa da cruz, que nenhuma solidez não está diante de nós com uma grande segurança neste mundo. Sabe por quê, meus queridos? Porque nada suporta a invasão de Deus, nada suporta a voz de Deus, nada. Isso me lembra de um texto lá de Ageu, que diz assim, que é conhecido de vocês, lá no profeta Ageu, um dos profetas menores, lá quase no finalzinho do Antigo Testamento, diz assim, profeta dizendo: ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Sosadac, o sumo sacerdote. E quando chega aqui assim, sê forte, Sosadac, o sumo sacerdote, tem uma vírgula, diz assim, e tu. E esse tu é quem? Esse tu pode ser eu, pode ser eu, tu, e tu, e tu, e tu, e tu. Ser forte, e todo o povo da terra ser forte, diz o Senhor, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, e ainda uma vez dentre pouco farei abalar o céu e a terra, e o mar e a terra seca,
e a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Então a terra tremeu, mostrando que o Senhor, se for necessário, Ele vai fazer abalar. Ele abalou naquele tempo, se for necessário, Ele vai fazer abalar nessa noite, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, seja o que for. Ele vai fazer abalar tudo que fosse necessário ser abalado, para que entre o poder de Deus e sare a sua vida, sare a sua mente, sare a sua casa, sare o seu casamento, se for o que necessário for feito, para que Deus possa te resgatar, para que Deus possa te salvar, para que Deus possa trazer uma nova dimensão para você, para que Deus possa colocar você num local alto, dentro de uma rocha mente verdadeira, que a palavra dele, que é ele, que for necessário. Deus fará que todo venha se estremecer, fará que toda a terra se estremece, e mostrará para você que existe algo muito mais poderoso, que a voz dele pode entrar, trazer vida em você e colocar sobre a rocha que é ele. Então nada deste mundo pode nos abalar, quem está diante da rocha de Deus. Então essa cena que a terra estremeu, não é a cena de nós olharmos como algo assim de um teatro, mas é mostrar que Deus fez abalar tudo que é relativo, para trazer o absoluto para nós. E assim, esse entendimento me leva a entendermos que tudo que for necessário para a minha vida, para a sua vida, para que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de poder, cheia de unção, uma vida cheia de abundância, Deus há de fazer abalar qualquer coisa, há de fazer tremer qualquer coisa, para que você realmente possa tremer diante daquela situação ali, para que venha tremer tudo que está debaixo dos seus pés, e mostrar para nós assim, ó, isto não é nada diante do que eu tenho para você, isto não é nada diante da rocha que eu sou para você. Então que essa noite você possa entender isto, que a terra tremeu, para mostrar que Deus há de fazer tremer qualquer coisa, para te colocar você num lugar mais firme, que é a rocha, que é a sua palavra, que Ele é o próprio Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E nessa rocha, nada tem poder para fazer que ela venha tremer, venha se fender, nada. E em terceiro, meus queridos, primeiro, o véu se rasga. Segundo, a terra treme. Em terceiro, fala que as rochas se fenderam. Essa cena aqui realmente é algo tremendo, mostrando assim que os sepulcros se abriram e os corpos de homens e mulheres que dormiam, e outro texto fala que haviam morrido na terra, ressuscitaram. Que os santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram. Essa palavra ressuscitar ficou tão comum, né? Para não dizer assim que ficou meio banalizada. Mas aqui o texto fala que esses homens que haviam morrido se ressuscitaram. Eu não sei, bispo, não sei, pastor, se ali no meio desse andou lá a Enos, andou entre eles Josué, não sei, só fala que vários santos ressuscitados se pareceram a muitos. Isso fala, meus queridos, que o grito da cruz, aquele grito da cruz ali, que é o grito do amor de Deus, que o grito da cruz que rasga o santuário, arromba a sepultura e ressuscita os mortos. Aqui fala de uma coisa maravilhosa, tremenda, que é o fato que quando a voz do Cordeiro penetra na gente, não importa onde você esteja, não importa em que pó você esteja deitado, não importa em que sepultura você tenha sido sepultado, não importa quantos anos você esteja dado como morto. Quantas pessoas hoje se sentem dessa maneira? Se sente uma pessoa sepultada, se sente uma pessoa que está morto, não tem convívio nenhum com mínimo assim para se sentir alegria de estar vivo. Isso não é só lá fora não, mas quantas pessoas hoje dentro da igreja evangélica se sente assim, muitas vezes está sorrindo, está pulando, mas aqui dentro se sente morto, se sente apagado, se sente sozinho, se sente abandonado, se sente esquecido, se sente que está sepultado. Então o Evangelho de Deus chega, a palavra de Deus chega assim que ali quando ele abalou tudo, as rochas se fenderam, os seus mortos se ressuscitaram, significando que não importa
quanto tempo você se sente que está morto, está debaixo de alguma coisa que impede você sentir que está vivo, não importa, mas quando chega a voz de Deus, ela chega, rasga o véu, a terra treme, as mortalhas saem, e tudo que está impedindo os mortos se levantarem, eles se levantam. Então tudo que está impedindo de você se sentir nessa noite uma pessoa viva, está impedindo de você se colocar de pé, está impedindo de você ser uma pessoa feliz, não importa o que está acontecendo, não importa que a pedra que está acima de você, não importa que túmulo você acha que está, a voz de Deus quando chega, o véu se abre, a terra treme, as rochas se abrem e coloca você novamente de pé, traz vida em você. Que o poder diante de tudo isso que está acontecendo aqui se chama-se o poder da ressurreição, e este poder da ressurreição nos tira do pecado, nos tira da morte, nos tira desse estado que muitas vezes sentimos que estamos mortos, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui e pode trazer sobre você vida e vida em mudança. Porque esse véu está rasgado. Esse grito que já foi gritado e já ouvimos. Esses efeitos especiais do milagre da ressurreição que se consumaram, estão todos eles disponíveis a todos nós. Mas esse ato, meus queridos, nós temos que entender que não é algo que devemos experimentar de uma coisa que aconteceu lá na história, lá no passado. Mas nós temos que entender que isso aconteceu, e essa experiência que temos no nosso coração, que esse ato se repete todos os dias da nossa vida, em favor de nós. Não é algo para olharmos um filme e acharmos legal, aconteceu lá que legal, Jesus ressuscitou, tudo mais, não, aquilo lá aconteceu, mas isso acontece, pode acontecer hoje e sempre na sua vida. É como um fenômeno espiritual na nossa consciência, no nosso coração, no nosso ser, para que a gente acorde todo dia, toda manhã, e não deixamos que nenhuma culpa, que nenhum medo, que nenhuma dúvida, que nenhuma acusação, que nem algo que vem nos dizer você não é merecedor, que nada disso, seja o que for, seja o que o diabo querer inventar, dizer, falar, acusar, dizer, te humilhar, você com essa consciência espiritual no seu ser, nada disso vai fazer diferença para você. Porque a cruz abriu todas as portas, rasgou todos os véus e tirou todos os impedimentos. E nessa noite, meus queridos, em nome de Jesus, eu espero muito, no fundo do meu coração, que todos nós, incluindo eu também, temos entendido isto. Que não deixe que ninguém tire esse tesouro da sua vida. Ele é seu. Ele é seu e foi comprado na cruz do Calvário. Meus queridos, creia realmente que o véu está rasgado e que você foi ancorado no trono da graça, mas que infelizmente a maioria de nós tem um sentimento assim e falamos assim: creio nisso, mas tem medo de morrer, tem medo da morte. E se esse sentimento está muitas vezes no seu coração, pare você, de certo modo, ele revela para você que você literalmente não crê nisso. Você pode estar até dizendo com seus lábios, mas se no seu coração bate esse medo de morrer, que você possa buscar em Deus realmente, no Espírito Santo, que Ele venha te libertar desse medo, porque o véu foi rasgado e Deus te conduziu à sua presença, e na presença dEle não tem necessidade de temer nada, porque o último inimigo
já foi vencido, que é a morte. E a palavra de Deus nos mostra, através do profeta Paulo, através do apóstolo Paulo, que nós já estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pai, nós temos que entender isso com essa clareza. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios que nós já estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem crê nisso já está ancorado no trono de Deus. E daí, desse local, ninguém pode arrancar você. Meus queridos, o véu rasgou do alto a baixo. Começou lá do céu, abrindo acesso para nós. E quando chegou aqui na terra, foi rasgado toda a maldição, todo o pecado foi retirado. Mas não para por aí, não para aí, meus queridos. Quando o véu rasgou, chegou aqui na terra, de maneira simbólica, mas não parou aqui na terra. Veja o que aconteceu. A palavra nos mostra que esse rasgar não terminou aqui, foi adiante, foi até no inferno. Veja Deus rasgando o véu do templo, rasgando a religião, mas não para na religião, não para no templo. Ele continua, fala assim, tem algo mais a ser feito, e para concluir toda a obra dele, ele desce lá no inferno, e lá no inferno ele rasga a duplicada de dívida, ele rasga a morte, ele rasga tudo que nós estávamos assim devendo a ele. Ele pegou ali da mão de Satanás, pegou dali a dívida que nós tínhamos com Deus. Ele pegou e rasgou essa dívida e cravou na cruz por uma vez de todas, dizendo que tudo está pago. Por isso que ali na cruz Jesus fala assim, tetelestai, tudo está consumado. Então quando esse véu se rasgou, não parou aqui, ele continuou até o inferno. E lá no inferno ele chegou até a morte, destrói a morte, e chega no diabo, toma ali a dívida que minha e sua, que está na mão do diabo, que é duplicada, e toma na mão dele, rasga assim, ó, ninguém deve nada mais para você, porque eu paguei na cruz do Calvário a dívida que eles tinham. Então ele rasga tudo, crava ali aquele rasgado de dívida na cruz, para que nenhum ser, nem algo espiritual, seja onde for, queira nos apontar alguma coisa sobre nós. Não, meus queridos, está tudo pago, a morte já está destruída, e Deus nos leva hoje a vivermos dentro dessa dimensão, sem culpa, sem medo. Hoje, meus queridos, nós temos acesso ao trono da graça, para que cada um de nós possa representar isto aí fora, mostrando que hoje somos pessoas que temos acesso ao trono da graça, e mostrar para elas que também elas podem alcançar essa graça. Meus queridos, e dentro desse cenário todinho, você está vendo um panorama, tudo isso, não para só aí. Quando o véu foi rasgado, o Santo dos Santos, tivemos acesso. Agora imagina comigo aqui, o véu rasgar aqui ainda sem rasgar, você não pode ver nada que está lá de cá. Tem uma cortina. E quando o véu se rasga, além de tudo isso que eu falei que aconteceu, você vai ver algo que está lá de cá. Quando o véu se abriu, eu gostaria que você visse essa imagem que eu estou vendo na minha mente. Veja assim, o véu sendo rasgado. E o que você vai contemplar, você vai ver. Você vai ver isso aqui, ó, uma mesa posta, nos chamando para a comunhão, nos chamando o direito de estarmos sentados nessa mesa junto com Jesus Cristo.
nos chamando para esse momento de celebração, celebrar a vida, celebrar tudo aquilo que Ele conquistou. Então, quando o véu se rasga, quando você entra ali para o Santo dos Santos, você talvez entra assim, o que será que tem ali? Quando você entra, é isso que você vai ver neste momento, a mesa posta, Jesus te esperando para cear com Ele, celebrar um momento de comunhão, um momento de glória, um momento de uma nova aliança, um momento novo na sua vida. Momento esse que não podíamos ter. Existia N rituais para ser cumprido, que jamais, por mais que nós cumpríssemos, não era suficiente. Mas de uma vez por todas, Deus rasgou o véu e venham, chama você, chama a mim, chama você a vir sentar à mesa, a mesa da comunhão. Meus queridos, eu confesso a vocês, não que eu seja do contra, viu, pastor? Não sei assim, do contra, sabe? Mas sou favorável a uma coisa assim, santa, uma coisa assim, no padrão da palavra, do Evangelho. Momentos assim, fazemos um momento profético. Porque eu sei que tem muitos momentos assim que são feitos aí, feito na loucura, uma coisa que não tem nada a ver. Então eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. Você tem uma folhinha branca aí. Queria que você segurasse essa folhinha. Imagina você antes desse fato, antes do véu ser rasgado, representado por essa folha. Eu sei que nós já tivemos esse privilégio de entendermos isto, de compreendermos isto. Mas Deus, a sua infinitamente graça, seu infinito amor, tem muito mais para nos dar. Como o apóstolo Paulo fala, que Ele pode fazer infinitamente mais que possamos imaginar ou pensar. Você chegou até aqui, mas Deus tem mais. Você chegou lá, Deus tem mais. Então muitas vezes tem coisinhas ainda que impedem nós avançarmos, que impede você ser feliz por completo, que impede você se realizar-se, sentir-se realizado. Outras coisas, muitas vezes tem coisinhas pequenas que impedem você sentir-se abraçado, você amado por Deus. Tem momentos na nossa vida que nós sentimos assim que Deus nos abandonou, que Deus não olha para nós. Sentimos momentos assim que, palavras assim que muitas vezes que vêm sobre nós assim, falando que você não tem direito disso, você não é merecedor. Quantas vezes nós somos dominados por essas palavras de maldição, palavras negativas, e muitas vezes diante do cenário, diante do nosso contexto, muitas vezes passamos por isso e muitas vezes começamos a nós mesmos a questionar: será que eu sou realmente um filho de Deus? Será que Deus se importa comigo? Será que Ele está comigo? Porque às vezes fala Deus que é um Deus conosco, mas cadê Ele neste momento aqui difícil que eu estou passando? Se Ele estivesse aqui, talvez não estaria passando por isso. Quantas coisas, se for enumerar, são dezenas e dezenas de momentos que nos leva a muitas vezes duvidarmos, a ficarmos com medo, ansiosos, preocupados, com medo de morrer. Quantas vezes nós estamos ali abalados num casamento que está em atritos? Quantas vezes nós estamos diante de uma enfermidade que muitas vezes gera medo em nós, o medo de perder um ente querido, o medo de perder a nossa esposa, nosso filho, a nossa neta, a nossa irmã. Quantas coisas que nós muitas vezes não entendemos, quantas coisas que muitas vezes colocamos como algo assim que é colocado diante de nós, como um destino. É um destino, o destino quis isso. Então, meus queridos, quantas vezes está diante de nós um véu, não deixa você ver a mente a glória de Deus, não deixa muitas vezes você ver aquilo que Deus tem muito mais para você. Quantas vezes nós temos um véu
que impede nós vermos realmente a glória dEle, o poder dEle na sua vida, na sua casa, na sua família? Quantas vezes que impede você ver a ação de Deus querendo te curar, e você se sentir amado por Ele, você ouvir a voz dEle assim, realmente no seu coração: Tu és meu filho amado, e me alegra para a sua presença. Quantas vezes nós olhamos para o lado assim e falamos assim: não, Deus ama aquele lá, porque se Ele me amasse eu não estaria nessa situação. Quantas vezes tem situações como essas que muitas vezes impedem nós vermos a graça, a bondade de Deus? Quantas vezes nós cantamos esse cântico, que é a bondade do Senhor, só de boca para fora? Quantas vezes nós recitamos o Salmo 23, somente por um salmo bonito, um salmo que fala de bondade, mas muitas vezes nós não vimos essa bondade. Quantas vezes nós olhamos diante desse salmo e nós não sentimos que nós estamos caminhando em pastos verdejantes, que Deus não tem condição para nos levar nessa dimensão. Então, esse momento, eu gostaria de você levantasse essa folha, que ela estivesse representando para você qual é o véu que está diante de você, os medos, os estresses, o medo de morte, o medo de não ser amado, o medo de você não conseguir as coisas, o medo de você não se sentir acariciado, abraçado, o medo de você não ser visto, o medo de tantas outras coisas. O que pode estar representando neste momento para você? Que neste momento que vai tocar uma música agora, e ao tocar dessa música, tá bom? Pode tocar. Você começa a rasgar o véu que estiver te pedindo você ver a glória de Deus. Comece a rasgar. Rasgue com fé. Deus lá do céu entrou na sua vida e veio rasgar toda a maldição, toda a culpa, todo o medo, tudo aquilo que te separava da presença dEle, todas as doenças, todas as enfermidades, todas as dívidas. O véu se rasgou, a terra tremeu, as rochas racharam, e assim Deus entrou na sua vida, trazendo vida, trazendo o poder da ressurreição. Então, em nome de Jesus, receba nessa noite o sopro de Deus sobre você, que todo véu está rasgado, toda dívida está rasgada, nada neste mundo pode te separar do amor de Deus. Que nessa noite você possa dizer na sua vida, na sua mente, no seu coração: o véu está rasgado, a âncora foi lançada, e ninguém pode me tirar desse local, ninguém, porque eu estou ancorado na graça de Deus, estou ancorado no amor de Deus, e ninguém tira-me desse lugar. Aleluia! Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, meus queridos. Aplaude o Senhor, porque o véu rasgou. A bênção de Deus está sobre você. A cura está aí. Receba a cura. Receba o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. O véu se rasgou, meus queridos. Amém. O véu se rasgou. E atrás do véu está a mesa posta. E nessa mesa todos são convidados a entrar e cear e receber o que há de melhor de Deus para você. E que assim você possa viver dentro dessa dimensão, ancorado na graça de Deus, ancorado no amor dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém.